Eu sou o professor Carlos Campos, estamos na nossa aula de número 78 do nosso curso de probabilidade. Trouxe aqui um problema que caiu no Enem 2014, como foi na aula 77 também. Eu dei um problema do Enem que caiu em 2014. Você vê, são duas de probabilidades, né? Olha só, o enunciado é um pouco elástico, né? Mas vamos devagar, para a gente poder entender. Para analisar o desempenho de um método diagnóstico, realizam-se estudos em populações contendo pacientes sadios e doentes. 4 situações distintas podem acontecer nesse contexto de teste. Então, diz que tem 4 situações. Fácil de entender, repare. O paciente tem a doença e o resultado do teste é positivo, ou seja, ele tem a doença e deu positivo. Isso é o que deveria acontecer com qualquer teste. Acontece que também pode acontecer do paciente tem a doença e o resultado do teste dá negativo. Quer dizer, esse resultado aí não é satisfatório, né? Terceiro, o paciente não tem a doença e o resultado do teste dá positivo, é como se ele estivesse doente. E o quarto, o paciente não tem a doença e o resultado do teste dá negativo, ou seja, isso aqui seria o ideal também. Bom, aí ele colocou aqui um índice de desempenho para avaliação de um teste diagnóstico é a sensibilidade. Ele chamou de sensibilidade. É como se fosse a confiabilidade, né? Como é que nós vamos confiar nesse teste? Ele chamou isso de sensibilidade e aí ele define aqui, ó. Essa sensibilidade é definida como a probabilidade do teste ser positivo se o paciente estiver com a doença. Reparou? Então, é a probabilidade do teste dar positivo com a pessoa estando doente. Isso ele chama de sensibilidade. É como eu falei, é como se fosse a confiabilidade. Bom, então, ele diz que o quadro que está ali, né? O quadro se refere a um teste diagnóstico para a doença, aplicado em uma amostra composta por 200 indivíduos. Está lá, 200 pessoas tem lá. Aí ele quer saber, conforme o quadro do teste proposto, ele quer saber a sensibilidade dele. Ou seja, ele quer saber a confiabilidade dele. Então, o que é sensibilidade? Ele colocou aqui, ó. É a probabilidade do teste ser positivo se o paciente realmente estiver com a doença. O que eu fiz? Bom, o quadro que ele colocou foi esse. Vamos interpretar isso aqui. Resultado do teste pode ser positivo ou negativo. Aqui dá a doença. Se a doença está presente e se a doença está ausente. Se a doença está presente, ele diz que dos 200, né? São 200 no total, 95 dá positivo e 5 dá negativo. Agora, aqueles que a doença está ausente, que não tem a doença, 15 dá positivo e 85 dá negativo. Olha, é claro que somando isso tudo vai dar 200, né? Ó, 95 com 5, 200. 85 com 15, 200. Ou seja, a metade possui a doença. 100. E 100 não possui a doença. Então, vamos fazer assim, ó. Não são 200? Aqui a doença está presente, tem um total de 100. Então, quantos tem a doença? 100. E quantos não têm a doença? Está aqui, ó. A doença está ausente. 100 também. E aí vem. Agora vamos ver o caso dos que têm a doença. Dos que têm a doença, está aqui, ó. Doença presente. 95 dos 100 deu positivo. Então, positivo, quantos deu aqui? 95. E quantos deu negativo? 5. Agora, dos que não têm a doença, que a doença está ausente, está aqui, ó. Quantos deu positivo? 15. Então, aqui 15 deu positivo. E 85 deu negativo. Bom, antes de fazer a pergunta, eu gosto de fazer todas as possibilidades. Aí depois a gente pode responder o que ele quiser, a pergunta que ele fizer. Então, vamos ver primeiro, são 4, reparou? 4 situações, né? Vamos ver primeiro qual é a probabilidade, né, dele estar doente e o resultado dá positivo. Estar doente e, quer dizer, nós vamos multiplicar. Qual a probabilidade dele estar doente? É 100 num total de 200. É 100 num total de 200. E dar positivo, 95 num total de 100.
Depois a gente calcula. Aqui, estar com a doença é 100 no total de 200. E, quer dizer, vezes, o resultado da negativa, ó, é 5 num total de 100. Agora vamos ver o caso das pessoas que não estão doentes. Bom, então vamos ver primeiro a probabilidade dele não estar doente, mais o resultado está positivo. Não estar doente é 100 num total de 200 pessoas. Num total de 200, tem 100 que não são doentes. E desses 100, né, 15, o resultado deu positivo. Então, num total de 100, 15 deu positivo. E aqui, pessoas que não têm a doença e o resultado deu negativo. Não tem a doença é 100, num total de 200. E deu negativo 85, num total de 100. Para fazer esses cálculos aí, o melhor é simplificar, não tudo. Mas, ó, se eu cortar o 100 com 100, ó, aqui já vai ficar 95 sobre 200. Aqui também, 100 com 100 vai ficar 5 sobre 200. Aqui, cortou o 100 com 100, ficou 15 sobre 200. E aqui, cortou, ficou 85 sobre 200. É bom trabalhar tudo com o mesmo denominador. Agora sim, agora vamos tentar resolver o problema. O que ele fala ali? A pergunta é assim, ó. Ele quer saber a sensibilidade. O que é isso? É a probabilidade do teste ser positivo se o paciente estiver com a doença. Bom, então primeiro o paciente tem que estar com a doença. Onde é que o paciente está com a doença? Aqui não, só aqui, né? Então o paciente está com a doença aqui e aqui, ó. São todas as possibilidades dele estar com a doença. Então isso nós vamos colocar no denominador. Então embaixo vai ficar, pode ser esse ou esse. Estar com a doença, né? E o teste deu positivo. Estar com a doença e o teste deu negativo. Então seria 95 sobre 200. Aqui ficaria 95 sobre 200, mais 5 sobre 200. Isso aqui o que é? É ele estar com a doença. Agora ele quer saber a confiabilidade, ou seja, olha o que ele quer saber. Qual a probabilidade do teste ser positivo? Ah, então ele quer a probabilidade do teste ser positivo. Onde é que o teste deu positivo desses dois? Aqui, ó. Então, 95 sobre 200. Já fizemos vários problemas, né, em aulas anteriores desse estilo aí. Pronto, agora é só resolver isso. Em cima nós vamos repetir, 95 sobre 200. Embaixo vai ficar 100 sobre 200. Bom, para dividir você repete essa aqui, multiplica e inverte a segunda. É claro que isso aqui é 200, aqui embaixo também é, pode cortar o 200. Né? O que sobrou? Sobrou 95 num total de 100. Que é a nossa resposta. Agora, tem que ver a resposta se ele dá em porcentagem, se ele dá em fração, se dá em decimal. Se dá em fração, pode ser assim. Se dá em decimal, é 0,95. Se for em porcentagem, é 95%. Que está aqui. Resposta é a letra E. 95,0%, que é a resposta do nosso problema. Ok, minha gente? Então, essa foi a nossa aula de número 78. Se você não for inscrito no canal, se inscreve aí para dar uma força. Se puder botar um gostei, ótimo. Então nos encontramos na aula 79 de probabilidade. Obrigado!